Graça e paz, meus irmãos. Estaremos nesta noite meditando em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 até o verso 17. 2 Timóteo 3, verso 14 ao verso 17. Está escrito: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bom, esse texto que nós lemos, ela se encontra na carta de 2 Timóteo, que foi a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, e ela faz parte da coleção de cartas pastorais do apóstolo Paulo. Então essa carta ela foi endereçada para Timóteo, que era discípulo e filho na fé de Paulo, e era um jovem pastor na igreja de Éfeso, a igreja dos Efésios. E o objetivo desta carta era Paulo dando inúmeros conselhos, assim como a sua primeira carta, Paulo dando inúmeros conselhos ao jovem pastor, a Timóteo, que enfrentava adversidade na sua igreja local, a igreja de Éfeso. Enfrentava problemas com falsos crentes, com falsas doutrinas, com falsos profetas que se erguiam, e o Timóteo ele não estava sabendo muito bem como lidar com essa situação, com essa situação que o assolava. Haviam falsos líderes ali o acusando, encurralando. Então, Paulo ele escreve essa carta para, digamos assim, admoestar Timóteo, a ensinar Timóteo como proceder no ministério. Então, portanto, Paulo escreve a Timóteo fortalecendo e o encorajando com conselhos do ministério e conselhos da sua própria vida ministerial, e sempre apelando a Deus, sempre o fortalecendo em Deus, sempre fazendo com que Timóteo faça tudo o que ele está fazendo e continue fazendo e crie coragem sempre por amor a Deus. Então provavelmente Timóteo estava sendo ali acuado e poderia estar um pouco desanimado com as lutas, com essas doutrinas que se erigiam, com heresias, com falsos mestres, talvez por ter pouca experiência, ser muito novo e ter descrédito, ser considerado alguém que pode ser desprezado. Aquele negócio assim, é só um jovem, não entende de nada, não sabe de nada, ele não viveu nada, então não tem o que ensinar. Ele não tem o que ensinar para nós. Não tem moral para nos corrigir, para nos repreender. É só um jovem. Porém, muitos ali se esqueceram que aquele jovem não ensinava por si próprio, mas ele ensinava as Escrituras. E isso tem autoridade. É isso aqui que tem autoridade. Não era Timóteo, mas é a palavra, a Escritura que tem autoridade. Portanto, no início do capítulo 3, Paulo ele primeiro começa falando dos falsos profetas ali que iriam corromper, iriam trazer muitos males à igreja nos últimos dias. Um pouquinho antes ele fala também das falsas doutrinas, dos falsos crentes que assolavam aquela igreja. Então, ali ele estava falando daqueles homens que eram maus e que queriam destruir a igreja com as suas vãs filosofias, com as suas vãs doutrinas, com as suas heresias. Então depois, no capítulo 3, versículo 10, Paulo, ele inicia dizendo assim, tu, Timóteo, porém, dentre todos, mostrando que Timóteo era diferente de tais homens, mostrando que Timóteo era leal ao Senhor, mostrando o exemplo de Timóteo em contraste com aqueles falsos líderes. Esse é o versículo 10 até o versículo 13.
Então chega no versículo 14, que é a perícope que nós estamos meditando nesta noite, né? A porção de versículos que nós estamos meditando. Então ele chega no versículo 14 e diz também, novamente, tu, porém, Timóteo. Ele diz assim, ó, não seja como esses falsos mestres, não se engane com eles. Tu, porém, Timóteo, permanece na verdade, na firmeza da verdade, permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, aquilo que você aprendeu comigo, aprendeu com as Sagradas Escrituras, aprendeu com a sua mãe, com a sua avó desde a infância. Ele continua no verso 15, aquilo que desde a infância sabes as Sagradas Letras, ou seja, Timóteo, ele havia aprendido das Sagradas Letras, que são as Escrituras, desde a infância, então ele estava inteirado das Escrituras. Ele sabia o que era a verdade, ele sabia qual era a verdade do Senhor, ele sabia o que ele precisava falar, ele sabia como ele precisava viver. Então Paulo relembra isso para ele. Então Paulo diz assim, permaneça nas Escrituras, se agarre a ela, funde a sua casa nas Escrituras, funde o seu ministério nas Escrituras, coloque o seu ministério por cima das Escrituras, seja ela a tua base, seja ela a tua guia. Chegando no capítulo 4, né, passando esses versículos, Paulo ele continua no capítulo 4 dizendo para Timóteo pregar as Sagradas Escrituras, quer sejam oportunos ou não. Eu vou ler aqui rapidamente para a gente entender bem o contexto do porquê Paulo falou, o que ele falou nos versos 4 e 17 para Timóteo. Então diz assim, o capítulo 4, do verso 1 até o verso 5, diz assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E aqui ele diz mais uma vez, a terceira vez, tu, porém, dentre todos, Timóteo, tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, parafraseando, digamos assim, né? Timóteo, Paulo diz a Timóteo, parece que Paulo, no início aqui, ele implora para Timóteo, ele fala assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Parece que Paulo está falando assim, Timóteo, pelo amor de Deus, Timóteo, pelo amor de Deus, prega a palavra. Não seja um covarde, não se acovarde diante dessas falsas doutrinas, diante dos mestres, porque muitos vão se erguer, e esses crentes, os falsos crentes que ele comenta um pouco antes no capítulo 2, ele fala assim, essas pessoas elas vão se ajuntar com os mestres segundo aquilo que detém no coração delas. Tendo coceira nos ouvidos, eles vão se recusar a ouvir a verdade, entregando-se às fábulas, entregando-se às mentiras. Mas tu, porém, Timóteo, porém, dentre todos, permanece na verdade. Permanece na verdade. E ele fala um pouquinho antes, né? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. O que significa isso? Timóteo, pregue a palavra, quer os irmãos queiram ou não, quer seja uma boa hora ou não, fale a verdade, doa quem doer, quer conselho queira ou não, quer os líderes queiram ou não, pregue a palavra, não se acovarde diante das falsas doutrinas, diante dos falsos mestres, não se acovarde. E aqui vai uma frase muito interessante que num devocional que eu dei alguns dias atrás na UMP, depois de falar sobre Daniel, a questão da Daniel ir para a cova dos leões por não aceitar um decreto de Ciro, do rei persa, o João Jaime Júnior, João Jaime Filho, falou uma frase muito interessante. Ele falou assim, vale mais, né, diante da exposição da devocional, ele falou assim, vale mais permanecer na cova dos leões com o Senhor do que se entregar aos prazeres dos banquetes dos homens e ser adorado por eles. É exatamente isso que Paulo está querendo dizer para Timóteo. Timóteo,
Permaneça na verdade, permaneça no Senhor, permaneça nas Sagradas Escrituras. Pregue a palavra, quer seja oportuno ou não. Queira permanecer com o Senhor, porque Ele importa mais estar, mesmo que seja jogado na cova dos leões, mas com o Senhor, com Deus, do que não estar com Ele e ser adorado por homens. E ser abraçado por homens. Então, nos versos 14 e 15, Paulo diz a Timóteo para permanecer naquilo que ele foi inteirado, naquilo que ele aprendeu desde a infância dele, naquilo que foi ensinado pelo apóstolo Paulo, naquilo que ele aprendeu com a sua mãe, com a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice, como Paulo fala no capítulo 1 aqui dessa mesma carta. Então, Paulo está falando assim, permaneça naquilo que você aprendeu, daquilo que você foi inteirado, daquilo que você foi ensinado comigo, daquilo que você viveu no tempo que você passou comigo como evangelista, percorrendo lugares, trabalhando como evangelista ao meu lado. Então permaneça naquilo que você foi ensinado, permaneça nas Escrituras, permaneça na verdade. Então Paulo apela para Timóteo relembrar da sua infância, né? Aquilo que eu comentei, de que desde a sua meninice, desde a sua infância, Timóteo tinha contato com as Escrituras, porque a sua mãe era uma judia. Então ele cresceu naquele ambiente da exposição das Escrituras. E por que Paulo diz isso? Porque Paulo sabia que lâmpada para os pés de Timóteo era a palavra do Senhor e luz para os caminhos dele. Paulo sabia que o mais importante era a palavra, eram as Escrituras. Era o ministério em Cristo Jesus, firmado em Cristo Jesus, do que aquilo que os falsos líderes, do que aquilo que os falsos crentes estavam falando a respeito de Timóteo. A Escritura era mais importante. Era mais importante permanecer com Deus, mesmo que seja na cova dos leões. Então Deus, através das Escrituras, meus irmãos, está nos dizendo hoje. Deus está falando para mim, para você, meu filho, minha filha, não abandone aquilo que você aprendeu desde a infância. Não abandone tudo que você ouviu de mim, se mantenha firme na palavra. Não ouça e nem fique acuado diante dessas falsas religiões que há no mundo, as inúmeras religiões falsas que há no mundo, das doutrinas que surgem a cada momento, das filosofias que tentam nos engolir a cada momento, das ideologias nefastas que Satanás cria para tentar nos engolir. Não, permaneça na palavra. Permaneça na palavra. Permaneça naquilo que Deus falou. Então, da mesma forma, a palavra nos diz isso hoje, que precisamos conhecê-la, que precisamos nos dedicar a ela. Toda a palavra de Deus nos torna sábio para a salvação. É isso que Paulo fala no verso 15. Ele fala assim, que desde a infância sabes as sagradas letras. E essas sagradas letras, Timóteo, podem tornar-te sábio para a salvação na fé, pela fé em Cristo Jesus. E por quê? Porque dela vem toda a nossa crença em sua totalidade. É das Escrituras que brotam a raiz da nossa fé. É através das Escrituras que nós conhecemos Deus, que nós conhecemos as suas obras. E as Escrituras são base para todos os nossos estudos, para toda a nossa teologia, para toda a nossa ortodoxia, vem das Escrituras. Das Escrituras. E ortodoxia significa doutrina correta. Então, toda doutrina que é correta, que é verdadeira, que vem do Senhor, vem das Escrituras e não de outro lugar. Então, e hoje em dia, assim como naquela época de Timóteo, inúmeros movimentos heréticos estavam surgindo. Como os gnósticos, por exemplo, do primeiro século, que eles afirmavam que eles tinham uma revelação, uma extra-revelação, que não dependia dos apóstolos nem das Escrituras, e que somente através daquela revelação os fiéis adquiriam a salvação. Isso que os gnósticos ensinavam, que eles tinham a revelação do Senhor, na verdade. Então, não é de hoje. Não é de hoje que surgem heresias. Desde aquela época os apóstolos enfrentavam. Então, em todo momento estão surgindo as heresias. Então, da mesma forma que Paulo, da mesma forma que Deus fala para Timóteo, tu, porém, assim Deus nos diz hoje. Tu, porém, meu irmão e minha irmã, permanece na verdade. Permanece naquilo que você aprendeu desde a sua infância. As sagradas letras que podem te tornar sábio pela fé em Cristo Jesus. Permanece na verdade.
Permaneça na verdade. Permaneça na vontade de Deus. Permaneça nas Escrituras, que é aquilo que Ele já revelou. Não fique parado esperando profecias de Deus, revelações de Deus. Tem aqueles irmãos, não, eu vou ficar aqui, eu vou esperar uma revelação de Deus, Deus vai mostrar isso, vai mostrar aquilo. Olha quanta revelação tem aqui. Olha quanta revelação tem aqui. E vindas do próprio Deus. Sabedoria para a vida. E tem pessoa que fica parada, que fica sentada, esperando Deus revelar algo, sendo que Deus já revelou tudo o que precisa aqui nas Sagradas Escrituras. Olha quanto conteúdo. Olha quanta coisa tem, quanta sabedoria. Sabedoria vindo não de um homem, mas de Deus. E Deus revelou isso para nós. Então permaneça nas Escrituras. Por quê? Porque nas Escrituras nós aprendemos quem Deus é. É somente através das Escrituras que nós aprendemos os seus atributos, a sua misericórdia, a sua justiça, a salvação que provém dele. É somente através das Escrituras, através da revelação especial. E na teologia a gente tem dois tipos de revelações. Na teologia sistemática, a revelação natural e a revelação especial. A revelação natural é aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 1, sobre as coisas que foram criadas por Deus, dos quais todos os homens são inexcusáveis perante Deus. Ou seja, eles são imperdoáveis, porque através da criação eles conseguem saber que existe um Deus. Mas essa aqui é a revelação especial, porque isso aqui vem do próprio Deus. É a revelação, são as palavras do próprio Deus. Então é somente através da revelação especial que nós podemos saber quem Deus é, e não da natural. Então se apegue à revelação especial de Deus. Nas Escrituras nós também aprendemos quem nós somos. Que eu vou dar tópicos sobre o valor das Escrituras. Nós aprendemos quem nós somos. Nós aprendemos quem nós éramos antes da queda. Nós aprendemos o que nós nos tornamos após a queda. Do efeito que o pecado teve na nossa vida, que devastou toda a nossa vida. Da maldade que o pecado colocou nos nossos corações, de forma que nós não podemos mais nos achegar a Deus. Isso que as Escrituras nos mostram. Que o nosso pecado encobriu tanto o nosso coração, que nós não conseguimos mais ir a Deus livremente, por livre-arbítrio. Não existe mais o livre-arbítrio, nós estamos presos em nossos pecados e delitos. Nós estamos mortos, conforme o apóstolo Paulo fala. E um morto não levanta para ir buscar alguma coisa. Já viu um morto levantar? Eu tenho que ir na esquina ali comprar um pão. Tem que ir no mercado. Morto não levanta, morto não busca nada. Nós estamos nessa condição. Mas as Escrituras também nos mostram quem Jesus é. E a preciosidade do seu sangue. Que através da cruz, através do sacrifício de Cristo, nós podemos nos achegar ao Pai. Então as Escrituras também nos mostram isso. Quem Jesus é. Como Ele é um com o Pai. Como Ele é Deus. Qual foi a sua obra. Qual foi o preço que Ele precisou pagar para nos resgatar do pecado. Isso as Escrituras nos mostram. Que Ele, Cristo, é Senhor de todas as coisas. E nele há plenitude. Nele habita todas as coisas. Tudo foi criado através dele. Então, as Escrituras nos ensinam quem Jesus é. Então, não há outro lugar que ensine valioso ensinamento. Não adianta buscar em outras religiões, em outras filosofias. Você não vai encontrar Cristo. É aqui nas Escrituras que nós sabemos e entendemos quem Jesus é e o que Ele fez. Na Escritura também nós aprendemos como viver. Ela é a nossa regra de fé e prática. Nós gostamos de falar isso. É a nossa regra de fé e prática. As Escrituras nos mostram como nós devemos viver. Inúmeros conselhos nós podemos tirar das Escrituras. Conselhos em que homens falharam, para a gente não cometer a mesma falha, mas muitos conselhos que Deus dá sobre como agir, sobre como viver, como buscá-lo, como interagir com Ele, como servi-lo, como nós podemos amar verdadeiramente, como nós podemos reagir diante do mal. E é as Escrituras que nos falam isso. As Escrituras somente. Então é por isso que Paulo fala ao jovem Timóteo que toda a Escritura é útil para o ensino,
para repreensão, correção e educação na justiça. É isso que ele fala no verso 16. E por isso, meus irmãos, também os reformadores criaram 5 solas, e dentre eles estava o sola Escritura, dos quais, esse sola Escritura, os reformadores diziam, afirmando o sola Escritura, de que não era a igreja, que a igreja católica falava isso na época. Eles falavam que a igreja estava acima das Escrituras, porque as Escrituras vieram da igreja. Então, os reformadores falavam não. As Escrituras estão acima da igreja. Estão acima de qualquer tradição. Estão acima de qualquer filosofia. As Escrituras estão acima. As Escrituras lideram a igreja. E a igreja veio das Escrituras. A igreja veio das Escrituras. Então, por isso que os reformadores falavam isso. E é somente através das Escrituras, como Paulo afirma, que o homem de Deus será perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, como ele afirma no verso 17. É somente através das Escrituras que Timóteo poderia encontrar forças, encontrar um renovo, encontrar aquilo que ele precisava para combater as falsas doutrinas, os falsos mestres, para pregar, o que falar. Era através das Escrituras. De que toda a Escritura é inspirada por Deus. É inspirada por Deus. Então, dela que brota a nossa fé, é dela que vem a raiz da nossa fé. É através dela que Deus se revela. É através dela que Deus usa para nos renovar todo domingo. Aqui no momento que o pastor dá a palavra, na IBD, os professores, eles utilizam as Escrituras. Então é ela que nos dá renovo, é ela que nos corrige, é ela que nos exorta, como o próprio Paulo fala, útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. É somente através das Escrituras que nós aprendemos isso. Por isso, meus irmãos, que os reformadores também chamavam esse momento da palavra de Vox Dei. E o Vox Dei significa voz de Deus, porque os reformadores reconheciam que no momento que o pregador subia aqui, e já entra em contraste com aquilo que eu falei de Timóteo, por ele ser jovem. E possivelmente, inclusive, Timóteo, ele era ainda mais novo que eu, na época que ele era pastor em Éfeso. E eu tenho 24 anos. Então, possivelmente, Timóteo era ainda mais novo, para vocês terem uma ideia. Então, entra em contraste com aquilo que eu falei. Porque os reformadores diziam que quem sobe aqui no púlpito para falar da palavra não é o homem falando, mas é o próprio Deus que fala. É o próprio Deus que exorta. É o próprio Deus que renova. Através das Escrituras. Então, as Escrituras são base da nossa vida. As Escrituras é a raiz da nossa vida. Por isso que o Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o varão, bem-aventurado o homem, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, este homem, que é bem-aventurado, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, bem-aventurado o homem que medita, bem-aventurado a mulher que medita nas Escrituras de dia e de noite. E em João 5,39, João capítulo 5, versículo 39 e verso 46, meus irmãos, Jesus diz que toda a Escritura fala dele. E de que Moisés escreveu a respeito dele. Toda a Escritura fala a respeito de Jesus. E como nós lemos nessa noite, Paulo afirma que tudo que nós precisamos para ser perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra se encontra nas Escrituras. Por isso que Paulo, em todos os exemplos, para proceder com as igrejas, em várias das cartas que ele fala às igrejas, ele sempre utiliza Cristo. Por exemplo, em Efésios, a carta aos Efésios, em Coríntios, quando ele vai falar sobre a questão do casamento, homem, ame a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Homem, seja o cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E, por exemplo, em Filipenses, quando ele fala sobre a humildade, quem que lhe usa o exemplo? Para os irmãos se amarem, para os irmãos serem humildes. Quem que lhe usa o exemplo? Cristo. Porque sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tornando forma de servo, assumindo semelhança de homem.
Então Cristo se tornou servo. Sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então é o exemplo máximo de humildade. Vem de Cristo. De Cristo. Portanto, se toda a Escritura fala a respeito de Jesus, Jesus deve ser o centro das nossas vidas. Devemos olhar para as Escrituras pelo olhar de Cristo, para buscar Cristo, para glorificar a Cristo, a cada momento, em cada segundo, buscando sermos melhores por Cristo e através de Cristo. Cristo é a totalidade das Escrituras. Buscando fazer caridade por amor a Ele, amar por amor a Ele, ser justo por amor a Ele, ser um homem e uma mulher de caráter por amor a Ele, assim como Cristo é, e Cristo demonstrou o exemplo perfeito em todas as áreas. Cristo. Não porque nós seremos mais justos diante de Deus, mas por Ele ter pago tal preço, nós não podemos ficar inertes. Nós devemos buscar isso, nós devemos ser movidos de íntimo amor e buscar seguir o exemplo de Cristo a todo momento. Mesmo que doa, mesmo que você tenha que chorar, busque o ensinamento de Cristo, busque imitá-lo a todo momento. Eu sei que às vezes o pecado confronta o nosso coração. O pecado às vezes nos destrói, mas olhe para Cristo. Em Cristo há renovo. Em Cristo há sempre confiança e esperança. Olhe para Cristo, siga Cristo. Que o teu coração seja tão preenchido de Cristo que não haja mais espaço para o pecado. É assim que deve ser as nossas vidas. Portanto, Jesus é o centro das Escrituras. Então se apegue a Jesus. Leia as Escrituras buscando entender Jesus, buscando ver Jesus, buscando ver Cristo e glorificá-lo por tudo aquilo que Ele fez por mim e por você, pelo sangue que Ele verteu na cruz por mim e por você. Busque glorificá-lo, busque honrá-lo a todo momento. Então Jesus, como João fala no capítulo 1 do seu Evangelho, é o Evangelho segundo, o Evangelho de Jesus, segundo João. João diz assim que Ele é o Logos. O Logos significa palavra. Jesus, portanto, é a palavra de Deus encarnada. Por isso que toda a Escritura fala de Jesus. Por isso que Jesus disse que Moisés falou dele. Por isso que quando lá naquele momento que Jesus estava contendendo com os fariseus, e os fariseus estavam falando que nas Escrituras havia vida eterna, Jesus fala assim, vocês julgam as Escrituras falarem sobre a vida eterna, mas elas falam sobre mim. É de mim que elas falem. É de mim que elas falam. Portanto, Jesus é a vida eterna. Jesus é a palavra. Jesus é a Escritura. Então Jesus é o Logos de Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Jesus é a Escritura encarnada. Somente com Jesus, andando com Jesus, é que nós podemos entender as Escrituras de fato. Entender qual foi o propósito dela. Entender por que ela foi escrita. E ela foi escrita para glorificar o nome de Cristo. Para isso que as Escrituras foram escritas. Para nos mostrar o caminho da salvação, para nos achegarmos a Deus, mas tudo isso com o propósito sempre de glorificar o nome de Deus. É sempre para glorificar o nome de Deus. Então, portanto, se agarre a Cristo, se agarre às Escrituras, a bendita e eterna palavra do Senhor, onde nela encontramos sempre refúgio para nossas almas. Já chegando na conclusão, então nela que nós encontramos o refúgio das nossas almas. É nela que nós encontramos refúgio para os nossos medos. É nela que nós encontramos a esperança de uma vida melhor, apesar de que dos sofrimentos que nós passamos nessa vida. É através dela que nós encontramos a esperança para uma vida melhor, que é a vida eterna. Somente através dela que nós podemos obter tal conhecimento, que nós podemos conhecer a Cristo. Então, se apegue às Escrituras. Queira ler e meditar nas Escrituras. Então, por isso, eu falo aqui como deixar um desafio para vocês. Compareçam na IBD. Compareçam na IBD para aprender das Escrituras. Compareçam na quarta-feira. Ainda está tendo estudo, né, pastor? Compareça na quarta-feira. Se você tem um tempo livre, venha para aprender mais as Escrituras. Para entendê-la. Para querer que o seu coração seja preenchido das Escrituras por amor a Cristo. Para que você possa imitá-lo, possa andar no caminho de perfeição, possa ser perfeito
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E é somente através das Escrituras que nós adquirimos isso. Então venha na EBD, venha nos cultos, ou os irmãos que estão assistindo em casa, assistam todo domingo, queiram permanecer assistindo todo domingo, aprendendo da palavra. Porque coisa boa é nós enchermos o nosso coração com a palavra. Então essa foi a palavra de Deus para hoje, para a nossa meditação. Que Deus seja louvado. Agora peço